Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Pessoal, Tite supera Leonardo Jardim em aproveitamento do Cruzeiro após 15 primeiros jogos. E sem Caio Jorge, Cruzeiro fecha a preparação para enfrentar o Flamengo no Brasileirão. E ainda contra o Flamengo, Cruzeiro mira retomada no Brasileiro e tenta repetir marca após 7 meses. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante, hein? Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, já deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Pessoal, empolgado aí com o título do Mineiro, o Cruzeiro tentará se reabilitar no Brasileirão diante do Flamengo. No reencontro com o técnico Leonardo Jardim, o time celeste comandado por Tite entra em campo nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. As equipes vão se enfrentar no Maracanã pela 5ª rodada. Com Tite à beira do campo, apesar do mau início na Série A, o Cruzeiro tem um aproveitamento bem superior no comparativo com a era Jardim em 2025, baseando aí aos 15 primeiros jogos da temporada. Pessoal, acredite se quiser. Desde que Tite assumiu o cargo, o Cruzeiro venceu 8 partidas, empatou 2 e perdeu 5. Um aproveitamento, um rendimento de 57,78%. E depois da vitória e o título sobre o Atlético Mineiro, na final do estadual, o ex-treinador da seleção brasileira recebeu elogios da diretoria e viu a torcida dar uma arrefecida, vamos dizer assim, nas críticas. E pessoal, segundo o levantamento feito pelo Central da Toca, do nosso queridíssimo Samuel Venâncio, com a mesma quantidade de compromissos, Leonardo Jardim teve apenas 42,22% de aproveitamento nos 15 jogos também iniciais pelo Cruzeiro. No período, além de ser eliminado na semifinal do Mineiro pelo América, o Cruzeiro perdeu nas 3 primeiras rodadas da Sul-Americana e ficou em situação delicada até ser eliminado posteriormente naquela trágica e vergonhosa eliminação na fase de grupos do ano passado. Ao todo, nesse idêntico recorde de 15 jogos, foram somente 5 vitórias, 4 empates e outras 6 derrotas. Lembrando, pessoal, que agora de olho em uma boa sequência para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, o Cruzeiro terá um reencontro aguardado com Leonardo Jardim. Apresentado nos últimos dias pelo Flamengo, o português perdeu boa parte do prestígio com a nação azul, após ter descumprido a promessa de que no Brasil só treinaria o Cruzeiro. A relação de confiança já havia sido um pouco desgastada em dezembro, quando Jardim rompeu o contrato e alegou motivos pessoais para a sua saída do Cruzeiro. Tite foi anunciado no dia 16 daquele mesmo mês, menos de 24 horas após a despedida de Leonardo Jardim. Curiosamente, Tite e Jardim vão se enfrentar no jogo marcado entre os campeões de Minas e do Rio de Janeiro. As duas equipes buscam recuperação na tabela, já que o Cruzeiro é o vice-lanterna com 2 pontos e o Flamengo está na 11ª com 4 pontos. Pessoal, e para esse jogo, o Cruzeiro que terá mais um problema de ordem médica para este duelo, Na tarde desta terça-feira, o elenco fechou a preparação sem Caio Jorge para o jogo desta quarta. Artilheiro do Mineiro, com 7 gols e decisivo na final contra as Frangas, Caio Jorge apresentou um trauma no pé direito no último domingo e, por isso, não viajará com o elenco para o Rio de Janeiro. Após terem realizado trabalhos internos de recuperação nesta segunda-feira, os considerados titulares foram a campo nesta terça. Na ocasião, Tite comandou uma série de atividades táticas e técnicas às vésperas desse jogo contra o Flamengo. Vale lembrar que no Rio,
o Cruzeiro também não contará com o lateral direito William, expulso no empate contra o Corinthians. O defensor cumprirá suspensão. Para a posição, Tite tem o experiente Fagner e o jovem Cauã Moraes à disposição. Outras ausências do campo foram o volante Lucas Romero e o atacante Bruno Rodrigues. Nas últimas horas, os dois passaram por exames na capital e tiveram lesões confirmadas. Enquanto Romero sofreu uma fratura na costela esquerda, Bruno Rodrigues teve diagnosticado um estiramento muscular na coxa direita. O meio-campista será desfalque de 3 a 4 semanas, ao passo aí que o nosso ponta será baixa de 2 a 4 semanas. Sem Romero, o Tite terá que fazer pelo menos mais uma mudança em relação ao time que derrotou as frangas no último domingo, né? As principais opções são o Wallace, com características de maior poder de marcação, e Japa e Mateuzinho, que tem maior qualidade na saída de bola e na construção de jogadas. Nas próximas horas, a delegação do Cruzeiro segue aí para o Rio de Janeiro em voo fretado. A ausência de Caio Jorge foi antecipada aí pela rádio Itatiaia. Meu povo, vamos que vamos, né? Em busca aí da vitória. Como eu disse, após um início ruim de Brasileirão, o Cruzeiro vai ter mais uma oportunidade de iniciar uma retomada na competição. Lembrando também, né, que Flamengo não vai bem no Brasileirão, é 11º, e o Cruzeiro aí, né, segue em busca de sair da zona de rebaixamento e se reerguer, voltar aí a vencer no Brasileirão. Já são 4 jogos e nenhuma vitória. Goleada diante do Botafogo, revés contra o Curitiba, né? Empate com o Mirassol e empate com o Corinthians. Pessoal, e caso avance, né, o Flamengo, caso avance aí, o Cruzeiro chegará a 3 vitórias seguidas, feito que ainda não aconteceu nessa temporada. Além disso, a última vez que o Cruzeiro conseguiu uma sequência semelhante foi há 7 meses, quando ainda era comandado por Jardim, atual treinador do Flamengo. Na ocasião, em agosto de 2025, o Cruzeiro teve uma sequência de 6 vitórias consecutivas. Foram 4 vitórias pelo Brasileiro, Inter, Bahia, São Paulo e Bragantino, e 2 clássicos diante do Atlético Mineiro, pelas quartas aí da Copa do Brasil. Agora o Cruzeiro, né, tem um novo desafio, que é retomar os caminhos das vitórias no Brasileiro e, de quebra, alcançar a 3ª vitória seguida nesta temporada aí, 2026. Pessoal, jogo grande, jogo difícil, fora de casa, lá no Maracanã, e Cruzeiro precisa vencer para retomar aí os caminhos das glórias. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui, e aproveita e peça encarecidamente, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.